Boa noite, seja bem-vindo à Quinta da Restauração. É um grande privilégio estar aqui e também um grande desafio. A Quinta da Restauração não é somente um encontro para aqueles que fazem o encontro, o grupo de compartilhamento CR. Quase saiu 30 semanas, né? Mas não. É o Celebrando a Restauração. E hoje, a partir de hoje, nós já teremos as salas de compartilhamento. Alguns grupos se reunirão hoje, após a celebração, e outros dias, né? Porque de agora em diante está liberado, de acordo com o facilitador, vocês poderão encontrar-se em dias e horários variados. É uma alegria nós estarmos iniciando o ciclo 2021 do Celebrando a Restauração. E não poderíamos deixar de iniciar falando daquilo que talvez tenha trazido a maioria das pessoas aqui. Quando você chegou ao CR, você ouviu falar em CR, Celebrando a Restauração, provavelmente você achou que lá na sua casa, no trabalho, estivesse acontecendo algumas coisas que não seriam muito legais. Provavelmente a gente chega aqui como eu cheguei, achando que havia algum distúrbio nos relacionamentos familiares. É importante que nós tenhamos isso em mente. Quem está no CR? A gente sempre faz essa pergunta, porque às vezes a gente traz todo mundo, traz a família toda, o pai, o marido, o filho, e a gente esquece que nós somos as pessoas que estão sendo tratadas, que estão sendo impactadas por essa mensagem. Hoje nós estaremos refletindo sobre restaurando os relacionamentos. E eu gostaria que nós estivéssemos compartilhando de um texto que muita gente fala, que é a parábola do filho pródigo. Nós utilizamos essa parábola para muitos assuntos, mas hoje eu gostaria que a gente lançasse sobre este texto um olhar em relação aos relacionamentos que a gente encontra nesse texto. Então, vamos lá para Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Vamos juntos. Lucas 15, do 11 ao 32. Então, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto que nos lembra e se parece com muitas famílias hoje em dia. Ali nos representa, nós sabemos que nesse texto o pai representa o nosso Deus e aqueles filhos representam esta sociedade. Olhando para esse texto, essa família muito parecida conosco, a gente pensa o que é um relacionamento. Todos nós aqui temos relacionamentos. Relacionamento é uma palavra que significa ato de trazer alguma coisa de volta, né? E ela tem a ver com convívio, ela significa convívio, união, ligação. Ela mantém uma conexão. O relacionamento pode ser afetivo, pode ser social ou profissional. E você já imaginou o que é um relacionamento afetivo? Adolescentes, jovens buscam bastante esse tipo de relacionamento. Adultos e idosos também. Então, é o namoro, a amizade, o parentesco. O profissional tem a ver lá com o setor de trabalho, com a escola. E o social, que hoje a gente vê através das redes sociais, né? A gente quer apenas fazer um contato, encontrar outros indivíduos. Então, o relacionamento tem a ver com a comunicação. Se você tem uma boa comunicação, um bom tratamento, você entende que tem um bom relacionamento. Mas se a comunicação não é boa e se o tratamento ali não é eficaz, você considera que não tenha um bom relacionamento. Nós estamos refletindo hoje sobre restaurando relacionamentos. O verbo está no gerúndio porque indica mesmo um processo. A todo momento nós estamos trabalhando, envolvidos nos relacionamentos, seja os familiares, seja de trabalho, na igreja, nós estamos envolvidos com isso. Mas nós precisamos, antes de mais nada, admitir que nós precisamos, que os nossos relacionamentos não andam muito bem das pernas, que eles estão talvez quebrados. Então, nós, neste ciclo, como nos últimos ciclos, nos últimos 5 anos, nós temos trabalhado algumas decisões que nós precisamos tomar para entrarmos de cabeça no processo. E a primeira decisão que nós precisamos tomar para restaurar nossos relacionamentos
é admitir que estamos com problemas nos nossos relacionamentos. Pode ser redundante aí, mas é bem isso mesmo. Admitir quer dizer dar acesso, acreditar, aceitar, né? A gente tem ouvido isso. E aceitar o quê? Tomar para si, assumir como verdadeiro, real, correto, reconhecer como legítimo. Então, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, a gente precisa admitir que algumas coisas não estão no lugar. A gente precisa perceber como estão os nossos relacionamentos. O Salmo 139, 23, ele diz assim, é um salmo conhecido: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Aqui o salmista está clamando para que Deus olhe para o seu coração. Mas quem quer clamar contra o pecado do outro deve cuidar de estar submisso à disciplina santificadora de Deus. Então, nós nos encontramos ali. Como que está o seu relacionamento? Os seus relacionamentos, já que nós não temos apenas um. Como que estão as situações? Você se envolve, eu me envolvo, nós nos envolvemos em situações conflituosas? Somos do tipo que não levamos desaforo para casa e não levamos desaforo e nem paz? Quando a gente chega num certo lugar, nos lugares, qual é a reação ao nosso redor? A gente leva tranquilidade ou a gente gera uma certa confusão, um desconforto? Mas também nós nunca nos posicionamos, nunca nos expomos, somos fakes, né? Como para lidar com as situações diárias, a gente acaba abrindo mão da nossa posição, do nosso ponto de vista. Então, se uma dessas questões aparece, a gente precisa perceber que há algo que não está muito legal nos nossos relacionamentos. Eu posso achar que está todo mundo errado e só eu é que sei das coisas. A culpa é sempre do outro. Então, nós somos convidados a usarmos a lupa do Senhor Jesus. Essa lupa é impressionante. Ela passa e ela mostra claramente. Todos nós temos acesso a esse instrumento. Marcos capítulo 12, a partir do verso 28 até o 34, ele vai nos lembrar disso, vai falar a respeito disso. Mas eu vou me focar nos versículos 30 e 31 que dizem: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós vemos aqui que o relacionamento básico tem essas 3 áreas. Amor, relacionamento incrível, né? Mas consigo, relacionamento com o outro, relacionamento com Deus. E aqui o texto está nos lembrando que a gente precisa amar de todo o coração. Coração aqui sede dos nossos sentimentos e motivação. De toda a alma, onde está a vitalidade e onde está também o tempo integral, sem começo e sem fim. De todo entendimento, a inteligência e de toda força, que é a vontade e o esforço. Você já imaginou você amando uma pessoa com todas essas características? Como que seria o seu relacionamento com essa pessoa? Você ama a Deus, ou você ama ao próximo, ama a si mesmo? Na verdade, não tem o ou, né? Não é uma alternativa. Na verdade, é para que façamos isso com os 3. Mas imagina, você se ama, como diz o texto de Marcos? Você ama a Deus da mesma forma? Você ama o próximo da mesma forma?
essa é a lupa que a gente precisa usar naquele nosso relacionamento em casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os filhos, com os pais, o nosso relacionamento aqui na igreja. Se a gente passar essa lupa, como é que está o nosso relacionamento? 1 João 4,20 também vai dizer: se dizemos que amamos a Deus e aborrecemos a seu irmão, somos mentirosos. Então, precisamos avaliar os nossos relacionamentos, todos eles. Às vezes, a gente viu aqui o Heraldo dando testemunho e falou da questão da ira nos seus relacionamentos, mas às vezes a gente não grita, a gente não ofende, não se exaspera. Você já conheceu pessoas que te ofendem falando baixinho, que se tira você do sério, ali no sapatinho, no salto alto, mas você sai dali com aquilo entalado? Essa pessoa também não tem relacionamentos saudáveis. Tanto tem aquele que estoura, que explode, como aquele outro que está ali, ó, miudinho. Sabe aquele beliscão, esposas, né? Que a gente dá no marido assim com a unha, discretamente, que ninguém vê, né? Só ele sente, né? Então, existem pessoas assim. Às vezes nós somos muito educadinhos, mas o nosso relacionamento também não é saudável. Então, quem ama a Deus verdadeiramente vai se aproximar do próximo, vai fluir no próximo. Impossível que isso não aconteça. Quem diz que ama e não ama o próximo não entendeu nada do reino de Deus. Nós precisamos, então, dar início. Como que a gente vai dar início ao processo para a gente compreender? Primeiro, a gente precisa entender que ninguém é perfeito, tá? Eu não sou perfeita e sinto muito em te dizer, você também não é. As nossas imperfeições atrapalham os nossos relacionamentos. E a gente precisa admitir que erra. Se eu admito que eu erro, eu não sou perfeito e eu erro. Logo, o outro também pode errar. Além disso, nós precisamos identificar que Deus é o soberano, Ele é o único perfeito. Ele nos perdoa, o perfeito nos perdoa, e Ele nos estimula a perdoarmos a nós mesmos e aos outros. Então, em 1 João 1,7, a gente lê que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Salmo 32, de 1 a 5, também nos diz que como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E ele continua falando que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. No livro tem uma frase que eu achei muito interessante e eu trouxe aqui para vocês. Os relacionamentos são inevitáveis, e assim como as dores decorrentes deles. Não há como a gente não ter relacionamento. Eu fiquei pensando nessa nova geração dos meus sobrinhos, por exemplo, que no meu tempo de adolescente, eu morava aqui perto, a gente corria nessa rua aí, que não era asfaltada. Não sei se vocês já brincaram de pique-bandeirinha, pique-pega, pique alto, polícia e ladrão. Eu praticava essas coisas aqui. À noite a gente fazia isso na rua
e corria, e era bem legal. Tinha queimada, tinha outros jogos que eram interessantes. Hoje eu vejo os meus sobrinhos, eles ficam enfurnados dentro de casa. Eles não saem de casa. Tenho 3 sobrinhos e é desde pequenininho, o tempo todo ali, ou no computador, ou no celular, ou nos jogos. E agora, com a pandemia, está tudo mesmo através da tecnologia, então não tem por onde sair. E às vezes eu fico pensando, eu confesso a vocês que eu tenho assistido umas séries coreanas para tentar entender um pouco de jogo, de redes sociais, né? Tá aqui a Larissa e a Renata, mais a Raquel, que vão me ensinar tudo sobre isso, né? Se você for lá no meu Instagram, vocês já tomei um pito, né? Da Renata. Como é que você não? Irmãos, eu sou do século passado, né? Século XX. Então, estou nessa batalha. Mas eu vou chegar lá, hein? Me aguardem. Então, eu vejo lá meus sobrinhos dentro de casa, eles não saem. E nessas séries, nesses filmes que tratam de jogos, que é uma tentativa de compreender, parece, eu não sei se é isso, que esta geração acaba tentando se proteger atrás de um computador. Mas, mesmo nos jogos, tem jogos que as pessoas se casam lá no jogo porque fazem alianças. Então, eles começam a ter relacionamentos que acabam saindo do virtual para o real. Mas o real, um está aqui e o outro está, sabe Deus onde. Mas ainda que seja um relacionamento deste, é possível termos dores decorrentes, porque é relacionamento, é com o ser humano, não tem para onde a gente escapar. A gente pode até fingir que não se importa com o que estão falando ali, mas a gente acaba sofrendo. Porque os relacionamentos, eles podem ser saudáveis, podem ser superficiais, podem estar em construção, podem ser problemáticos ou desafiadores, como a gente aprendeu aqui com o nosso pastor, né, usar essa palavra, que é uma palavra que cabe mesmo, que é algo que é problemático ou difícil, parece que não tem saída. E um desafio não. A gente pode vencer esse desafio. Então, os nossos relacionamentos podem estar em crise e também podem ser rompidos. Como que a gente faz para entrar nesse processo e restaurar os nossos relacionamentos? Primeira atitude, eu já falei várias outras primeiras aí, mas é reconhecer, é admitir. Reconhecer é importantíssimo. Aquele que não reconhece, que não admite, permanece na negação. Ou seja, se coloca como ser perfeito. É isso que acontece quando a gente acha que todos os nossos relacionamentos estão bons demais. Nós estamos surfando aquela onda maneira e não tem nenhum problema. Só que você pode, de repente, pegar aí uma onda, tomar um caixote e ser jogado, se arranhar todo. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. A negação é não admitir, é ignorar, é disfarçar. Sabe desconversar? Você está falando de alguma coisa, chegou alguém, aí você dá aquela disfarçada. Isso é negação. Também irritação ou esquecer situações ou sentimentos que causem algum desconforto, que causem dor nas outras pessoas. Também a gente pode gerar um comportamento de autoproteção. Lá na infância, a gente aprende isso. Eu lembro que eu tenho uma sobrinha mais velha, Camila, e a Camila, ela nasceu com um problema no olho, então chamada pitose. Então, ela tinha um olho que ficava fechado e abria quando ela
abrir a boca. Hoje ela já perdeu até a visão desse olho, mas eu oro em nome de Jesus pela cura na vida da Camila. E eu lembro que quando uma vez ela mudou de escola, foi para uma escola pública, o irmão, que é menor, o Rafael, estava com medo, chorando. Aí ela falou assim para ele: Rafael, não se preocupa não, é só você levar uns brinquedinhos que rapidinho eles vão ser seus amigos. E eu achei aquilo tão dolorido, porque era uma criança muito pequena que já tinha uma dor ali, uma percepção de como era rejeitada e como as pessoas são compradas. Muito nova, ela já tinha essa percepção, ela devia ter uns 5 anos. Então, a gente acaba aprendendo a se proteger. Irmãos, e a gente aprende isso dentro de casa. O primeiro lugar que a gente é zoado é dentro de casa. O primeiro lugar que há abusos físicos e emocionais é dentro de casa. E ali a gente aprende a proteger-se. Então, surge às vezes uma mentalidade na gente que é a mentalidade da negação. Vamos ver se você, não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas pensa aí se você já falou ou já pensou nessas frases. Vamos parar de falar nisso? Bom, melhor mudarmos de assunto. Se eu não tocar nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. É melhor fingir que nada aconteceu e tudo vai ficar bem. Eu não sou tão errado assim, não. Essa é boa. Eu me casei apenas 2 vezes. Conheço gente que se casou 4. Muita gente se comporta pior do que eu. Olha, quando eu lembro daquela situação, nem dói tanto assim mais. Se você não fizesse isso comigo, eu não agiria assim. Eu faço assim, mas você já notou como você me trata? Você me trata da mesma maneira. Em algum momento, talvez você tenha pensado, pode ser que você não tenha falado. E essas frases aqui são sintomas da negação. Então, além da gente precisar admitir, se a gente não admite, a gente alimenta o medo. Hebreus 12, 1 e 3 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Irmãos, eu acho esse início do versículo que diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E não só isso, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quantas coisas talvez nós tenhamos perdido por causa dos embaraços da vida. Em alguma outra versão vai falar dessa forma. Os embaraços da vida. Não reconhecer alimenta o medo do passado e o medo de mudar. Eu não sei vocês, mas eu já perdi a oportunidade por causa desse medo que paralisa. Esse medo que impede a gente de se expor, de ir além. Deus tem muitas coisas para a gente. Ele sonha coisas maravilhosas. Talvez você ouça a voz do Senhor e você acha até que você está pirando. Não é possível, eu estou viajando. Mas se você parar para pensar exatamente nas coisas que Deus tem falado ao seu coração, o que te impede de ir lá e fazer, de conquistar tudo que o Senhor tem para você? Não é o medo?
medo de se expor, medo de pagar um micão, um King Kong, medo de não ficar bem na foto. Então, nós somos chamados a reconhecermos que precisamos melhorar os nossos relacionamentos até para que a gente vença o medo, em muitos aspectos. Esse medo tem a ver com o que as pessoas pensam. Eu já gaguejei aqui algumas vezes. Você acha que eu não tenho medo e não fico aqui pensando, o que eles vão pensar? Será que conjuguei os verbos todos no tempo correto? Será que falei? A gente sempre vai pensar nisso. Só que a gente não pode ficar preso nisso. Então, a preocupação com o que o outro vai pensar pode nos paralisar. E cá para nós, todos nós já vivemos ou viveremos uma situação que venha nos afetar profundamente as emoções. Todos nós aqui. Até aqueles mais jovens. Às vezes a gente não valoriza a dor de uma criança, mas uma criança já passou por situações desafiadoras, situações para aquela idade. Gente, dependendo do lugar, como a gente vê em alguns países, e não a gente costuma falar lá da África, da Ásia, mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, há lugares em que as nossas crianças são completamente desrespeitadas. O amar ao próximo, que Marcos vem falar aqui, não existe. E a gente sabe que meninas e meninos são vendidos por aí. Então, nós sabemos que todo mundo já passou por uma situação que foi ferido ou que feriu também, né? Porque pessoas feridas ferem. Mas olha, Deus quer nos tornar saudáveis. E Ele quer que nós tenhamos uma vida autêntica, sem as máscaras, sem os medos que nos deformam. O medo nos deforma, faz a gente ser aquilo que a gente não é. Esse mesmo Deus está presente em todos os momentos, mesmo naqueles momentos tão desagradáveis. Bom, então, o que fazer para restaurar os nossos relacionamentos? Eu não usei aquele texto como pretexto, né? Lá em Lucas 15, de 11 a 32. A primeira coisa é a gente admitir que tem problemas relacionais. E não só admitir, mas partir para dentro e para resolver esse problema. Foi isso que o pródigo fez, não foi? Ele caiu em si, em algumas versões vai dizer isso. No verso 17 diz assim: caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. A primeira atitude que a gente precisa, uma vez que você identificou que tem relacionamentos, e cá para nós, irmãos, se não for 100%, ou melhor, se não for mais de 90%, ok, você tem, mas sempre vai ter pelo menos 1% que precisa ainda de cuidado. Então, admitir que tem problema e que vai resolvê-los. Naquela época, a gente vê esse texto aqui, um pai judeu podia dividir sua herança entre os filhos quando ele quisesse, não só quando ele viesse a falecer. E o filho mais velho recebeu uma porção dupla da herança do pai. Ele iria assumir, então, o patriarcado. Mas eu acho interessante aqui, nesse texto, que o filho mais novo tinha mais noção de que ele era filho do que o filho mais velho.
a gente fala, né, em orfandade, ele tinha percepção de que ele tinha um pai. A gente vai ver isso no texto. Esse rapaz, desculpa a expressão, ele foi abusado a ponto de pedir a parte dele, porque ele sabia que ele estava tratando com um pai. Então ele fez isso. Mas depois de ter feito a lambança que ele fez, ele cai em si. E a gente precisa ter essa percepção. O que eu estou fazendo com os meus relacionamentos? O segundo é manter o foco na solução do problema. A gente pode perder o foco. Por quê? Porque a gente não está em tratamento só em relação aos nossos relacionamentos. Mas nós estamos nos tratando, nós estamos aqui apresentando a Deus as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos traumas. E em algum momento a gente pode perder o foco. Vem lá a depressão, a procrastinação, a ira, e vai tirando a gente do foco. Então a gente precisa manter a direção. Foi isso que ele fez. Olha só, ele então, no 20 diz, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Ele não perdeu o tempo, ele tomou uma decisão e ele partiu para resolver. Ele não ficou ali enrolando, como muitas vezes eu faço isso, né? Vou procrastinando, vou empurrando com a barriga, com a perna, com a vassoura, com o que for possível, né? E vou adiando. Então ele manteve o foco. Nós precisamos ter esse cuidado para não perder o foco. Lembrando também que os segredos podem nos adoecer e nós precisamos lidar com esses segredos. O segredo ali, ele fez algo inadequado, mas ele resolveu olha só o medo, né? O que vocês vão pensar? Ele resolveu resolver? Não tem como a gente falar isso, né? Adequado. Mas ele tomou essa decisão de resolver aquela pendência, porque era uma questão de vida ou morte para ele. Ele estava passando fome, era um momento crucial naquela região, ele precisava tomar uma atitude, e ele fez isso. Então, nós precisamos entender que precisamos tomar uma atitude em relação aos nossos relacionamentos, precisamos manter o foco em relação àquela situação que nós vamos fazer. E o terceiro ponto é você investir sua energia no alvo, na sua meta. Não é ficar se desgastando com outras questões. A gente lembra aqui do exemplo clássico de Adão e Eva, né? Que depois da queda, o que Adão teve? Medo de Deus. Ele negou o seu ato e fez o quê? Culpou Eva. Então, às vezes, nos nossos relacionamentos, nós fazemos isso. Nós negamos que erramos. Ah, não fui eu, foi o outro, foi o filho da vizinha. E não assumimos a nossa responsabilidade. Isso gerou separação entre Adão e o pai. Então, nós precisamos olhar com franqueza. Bill Johnson tem uma frase que diz: quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Todos nós somos chamados a mudar a nossa maneira de viver, através das escolhas que nós fazemos. A Bíblia vai nos falar que somos chamados a uma vida com abundância. É isso que Jesus nos oferece. E quando a gente, às vezes, chega diante de Deus, a gente olha e percebe que não está vivendo essa vida. Mas nós estamos aqui
fazendo o CR ou não, né? Todos somos convidados para a Quinta da Restauração. Nós somos chamados a colocarmos diante de Deus todas as nossas pendências. E nesta hora, eu convido você a pensar no seu relacionamento com Deus, com o próximo e com você mesmo. Como é que está? Você se aceita? Ou você também tem alguma pendência na área da autoestima? Coloque isso para o Senhor agora. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos realmente colocar isso diante de Deus. Senhor, eu quero restaurar os relacionamentos. Eu quero viver o que Marcos propõe. Amar a Deus, ao Senhor, e a mim mesmo e ao próximo. Senhor, de maneira integral, como Jesus fez. Não como eu continuo fazendo. Não como, às vezes, dentro da casa, perdido, como o filho mais velho. O mais novo errou e voltou, mas o mais velho nunca teve um relacionamento real com o pai também. Ele estava ali o tempo todo e se sentia escravo, não se sentia filho. Nós somos chamados, convidados a darmos o passo em direção da restauração dos nossos relacionamentos, em todas as áreas. E nós vamos fazer isso agora, nós vamos orar, colocando isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem mostrado a sua boa mão sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigada, porque assim como cantamos, o Senhor é bom em todo tempo, Senhor, não há outro Deus. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigada, porque é possível vivermos relacionamentos saudáveis e não tóxicos, Senhor. Jesus nos propõe isso e nos mostrou isso. Deus, estamos diante de Ti, trazendo as nossas pendências, nossos relacionamentos que não estão saudáveis, a Deus. Relacionamentos quebrados, situações desagradáveis que temos vivido. Senhor, aquela máscara que usamos para conseguir ter algum tipo de relacionamento. Senhor, toma nas suas santas mãos nossas dores, nossas máscaras, nossa ira, nossa falta de respeito, falta de amor. Senhor, a nossa intolerância. Tem misericórdia de cada um de nós, Deus, e nos ajude a prosseguirmos. Convidamos a Deus Jesus a caminhar conosco nesta jornada. E cremos, Senhor, que Tu é poderoso e é fiel, Senhor, para fazer o milagre que nós precisamos, restaurar as famílias, restaurar os relacionamentos, restaurar quem nós somos, Senhor. Que nós voltemos àquilo que o Senhor sonhou com cada um de nós. Ó Deus, receba a nossa adoração, a nossa oração. Gratos a Deus porque o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém.